Bom dia, boa tarde, boa noite, queridinhos. Tudo tranquilo? Espero de coração que sim. Então, pessoal, como a gente entra agora na, na- no- nos conceitos de ecologia, né, nos conceitos básicos do meio ecológico, acho por bem interessante citar uma hipótese que ela existe já há um certo tempo, tá? E que acabou ganhando um pouquinho de. Acabou sendo um pouco mais enfática devido ao aparecimento do coronavírus. Tá? Então, para a ecologia, a teoria Gaia, ou também conhecida como hipótese Gaia, é uma tese que afirma que o planeta Terra é um ser vivo. Tá? De acordo com essa teoria, nosso planeta possui essa capacidade de autossustentação, ou seja, né, é capaz de gerar, manter e alterar suas condições ambientais. Essa teoria foi criada pelo cientista e ambientalista James Lovelock no ano de 1969, tá? E contou com esses estudos da bióloga norte-americana Lynn Margulies. É, e esse nome, né, o nome da teoria se deu uma homenagem a uma deusa, a deusa Gaia, que é a divindade que representava a Terra na mitologia grega. Então, quando ela foi lançada, essa teoria não conseguiu agradar a comunidade de cientistas tradicionais, tá? Porque ela foi principalmente aceita por ambientalistas, né, e defensores da ecologia. Porém, atualmente, com esse problema do aquecimento global, essa teoria está sendo bem revista, revisada, e muitos cientistas tradicionais já aceitam algumas ideias sobre a teoria Gaia. Tá? Então, ela afirma essa situação, essa capacidade do nosso planeta ser autossustentável, né? Gerar e manter essas alterações ambientais. Tá? Então, de acordo com essa hipótese de James Lovelock, o que acontece na Terra acontece aos filhos da Terra. Tá? Ele declarou isso em 1855 e numa carta que respondia à proposta de compra num negócio de terra indígena lá pelos povos brancos. Então acabou se tornando um grande movimento, né, um grande manifesto ambientalista dentro desse meio. E o homem, assim, o que é enfatizado por essa lei, né? E principalmente assim, os povos indígenas são muito apontados dentro dessas leis, acreditam muito nessas pontuações, nessas teorias, né, de movimentação é, do planeta ser um ser vivo. A própria Grécia Antiga tinha a Gaia como a deusa primordial, geradora de todos os deuses, a deusa da terra e um dos primeiros elementos que surgiu nesse despontar da criação, junto com o ar, com o mar e com o céu. Tá? Então, historicamente, Gaia era habitualmente representada em obras de arte, né, em geral, como uma senhora de aspecto materno e preocupado diretamente com o que emergia diretamente do solo. Os pais da teoria Gaia, né, o James Lovelock e a Lynn Margulies, que é uma grande bióloga muito reconhecida no meio e bem renomada no meio científico. Tá? Então, como você não teve, como não conseguiu agradar todo mundo, né? Mas em textos de manifestos ambientalistas, os indígenas nativos acabavam colocando, né, davam a entender que a Terra é uma entidade viva, onde todos os seus componentes, né, os seres vivos, as rochas, as águas e a atmosfera interagem em harmonia, conferindo vida ao planeta. Então, eles colocavam que o homem não tece a teia da vida. Ele é apenas um fio dessa teia. Então essa percepção, embora adquirida apenas por meio dessa sensibilidade dos chefes indígenas, está muito junta de uma noção que a ciência começa a adotar mais atualmente, né? Isso quase 100 anos depois, então o cientista propôs essa visão do planeta que comprova
aquelas palavras do chefe indígena, tá? E quando ele lançou a ideia, claro que não foi bem visto, né? Mas atualmente a gente tem essas definições maiores, principalmente agora quando a gente fala de coronavírus, né? Acabou voltando ao meio, então a ecologia como parte da biologia como um todo tenta explicar esse funcionamento da natureza, tá? Então, de acordo com essa característica, com essas pontuações que você tem do meio, você teve o surgimento da hipótese, né? E os principais defensores utilizam como argumento essas pontuações, tá? De que a composição da atmosfera tem certa dependência dos seres vivos, então os seres fotossintetizantes auxiliam a reduzir a quantidade de gás carbônico atmosférico, né? E sem esses seres fotossintetizantes, a gente teria uma concentração muito baixa de nitrogênio e oxigênio. Então, para Lovelock, ele coloca que a Gaia apresenta muitas dessas características, né? Então, a Terra, a definição mais adequada da vida, ainda é bem debatida no meio científico, né? Há diferentes formas de se compreender e se entender o significado dessa palavra. O que a gente tem como mais tradicional, né, que coloca como a propriedade das plantas e dos animais que lhes permite ingerir alimentos, extrair energia, crescer de acordo com as suas instruções genéticas e se reproduzir. Tá? É uma outra definição que é considerada que todos os seres vivos têm fronteiras, as paredes celulares, né, ou as membranas da pele. Então isso mantém, né, tem a capacidade de manter um meio interno constante e precisam de um fluxo constante de energia para conseguir preservar sua integridade, e as excretas, né, que são pouco residuais, acabam sendo descartadas. Então, Lovelock ele observa dentro desse sentido que a Terra por exemplo, limitada, né, no exterior pelo espaço. Nós temos um limite da Terra com o qual ela troca irradiação de energia com o Sol, né? A luz solar entrando e a radiação térmica saindo, né? Que é o calor do interior da Terra. A Terra absorve energia de alta qualidade, como a luz solar, né? E excreta energia de baixa qualidade, como os raios infravermelhos para o espaço. E é também um sistema que auto se regula, tá? O clima ele permaneceu satisfatório para a vida durante 3,8 bilhões de anos, né? Mesmo tendo havido um aumento de 25% da produção solar, o clima certamente não foi mantido, né, por uma casualidade feliz, segundo as argumentações do Lovelock. Ele teve essa manutenção por causa desse equilíbrio delicado que se tem. Mas, assim, as mais fortes objeções contra a hipótese Gaia atacam, né, esse fato de a Terra não poder se reproduzir. Então, ela não consegue produzir outra Terra, né? Então, se ela não se reproduz, ela não pode estar viva. Mas, na verdade, assim, Gaia pertence a uma categoria distinta de vida. A mesma a qual pertence, por exemplo, os recifes de coral, as colmeias de abelha. Ou seja, são sistemas autorreguladores que sustentam vida, crescem e evoluem junto com ela, né? Por isso a gente teve essa quantidade de livros publicados, né? Um novo olhar sobre a vida, as eras de Gaia, a vingança de Gaia, Gaia, a cura para um planeta doente, o alerta final. Então, dentro desses pontos, você tem os apontamentos que são colocados, né? E que acaba trazendo assim essa visão que foi proposta pela hipótese Gaia, acabou sendo importante porque traz essa nova perspectiva na maneira de entender o planeta e a vida, né, do qual nós somos parte. Porém, há uma implicação maior nesse fato de que o planeta é um organismo vivo, capaz de se autorregular e de resolver os seus problemas que ameaçam os seus processos. Então, qualquer espécie que afete adversamente o meio ambiente, tornando-o menos favorável, né, para a sua progenie da Gaia ou para o restante da vida da Gaia, acabará sendo banida, exatamente como acontece com os membros mais fracos de uma espécie que não conseguem passar pelo teste de aptidão ou não suportam a pressão do meio
aonde vive, né? Então, dessa forma, a Gaia tenderia a buscar a sua sobrevivência, mesmo que para isso tivesse que eliminar a espécie mais inteligente que produziu, que seria o homem, né? A julgar pelas mudanças climáticas e por essas mudanças drásticas, né, de consequência que começamos a testemunhar, Lovelock tem muita razão nesse intuito aí, né? Então, ele separa esses pontos, né, como os órgãos que acabam, né, montando, né? O planeta possui órgãos que seriam os ecossistemas, e esses ecossistemas se espalham por toda a superfície da Terra, tá? Desde o Ártico até os desertos, das florestas temperadas e tropicais, aos campos e pântanos, do litoral ao fundo dos oceanos. E esses ecossistemas, eles são sustentados por outros ecossistemas, que são invisíveis do ponto de vista de Lovelock, e que se tratam dos ecossistemas bacterianos, né? Os fotossintetizadores e consumidores, que ficam na superfície do solo e do mar, e os fermentadores, né? E anaeróbicos, que vivem no subterrâneo. Então, de acordo com Lovelock, diz que os ecossistemas podem ser vistos como um superorganismo, né? Que possuem algumas características das entidades vivas. Isso é justamente essa autorregulação que ocorre no meio, né? Então você tem a homeostase, por exemplo, que é a tendência que o organismo tende a se estabilizar, né? E o metabolismo, que é a ação energética desse organismo. Então são também órgãos que fazem parte da Gaia. Embora estejam ligados a todos os outros ecossistemas, cada um deles tem uma identidade bem distinta e desempenha um papel de importância vital em todo o organismo, segundo o cientista, né? E acabou gerando a partir disso essa nova ciência, né? Ou a nova geofisiologia, que é essa nova ciência proposta por Lovelock, que estuda estuda a vida dessa perspectiva diferente, tá? Por isso que você tem uma correlação maior, principalmente nos dias de hoje, com o aparecimento dessas doenças, com o aumento da atividade do planeta, né, o aumento do aquecimento global. Então acabou se colocando dentro desses pontos aí, essas características. Então, para ele assim entender essa relação de homem e natureza requer uma contextualização do espaço temporal, né, que acaba incluindo, né, acaba pegando uma breve participação do homem na Terra, né, desde a nossa ocupação histórica. Então, como se começou lá com o nomadismo, que durou milhares de anos, que acabou sendo a principal, né, a primeira forma de sobrevivência da humanidade, o início da atividade agrícola, 10 mil anos, acabou fixando o homem como sedentário, né, como um organismo sedentário, e isso, com o passar do tempo, esse sedentarismo aliado ao desenvolvimento tecnológico, sobretudo quando ocorreu a Revolução Industrial, permitiu que a população humana crescesse, né, num ritmo exponencial. E, consequentemente, os seres humanos passaram a ocupar cada vez mais as áreas silvestres, florestas, com o intuito de explorar, de plantar, de crescer, tá? E explorando muito os recursos da natureza para fins econômicos, tá? Especialmente assim num contexto mais contemporâneo. Então isso acabou avançando sobre esses ecossistemas naturais. E ocorreu assim, destruindo várias espécies de animais e vegetais. Tá? Então, essa maior exposição humana, segundo essa teoria, tá, pessoal? As zoonoses, as enfermidades naturalmente transmissíveis entre animais e humanos, se tem verificado uma ocorrência maior nesse processo, como a gente coloca aos tipos virais, né? Os SARS, né? Que é o COVID-2, que é supostamente oriundo de morcego, é um bom exemplo disso, né? Que hoje assola assim o mundo e acaba impressionando na velocidade de transmissão e o potencial gigantesco que se tem das perdas humanas e, e, e muitas pontuações e muitos pontos, né, de interrogação que ele traz consigo.
ou ainda a baixa probabilidade de cura ou vacina para o Covid, né, que a gente está enfrentando agora, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Então, tão pouco assim esse consenso da reinfecção que está acontecendo em alguns países, que pessoas curadas estão desenvolvendo os sintomas novamente, né? Então isso acaba assim, lembrando que muitas florestas também constituem reservatórios dessas zoonoses, né? Que são doenças normais nos animais, das florestas e que acabam entrando em contato, tá? Então os esforços para a preservação, o uso sustentável acabam devendo ser respeitados sobre o risco de favorecer essa ocorrência de futuras pandemias, né? Então acaba assim a hipótese Gaia acaba apontando que os seres humanos e a natureza são parte desse mesmo sistema, né? O sistema ecológico. Então e é um dos conceitos importantes dentro da ecologia, essa resiliência, né, dos sistemas, ou seja, a capacidade de uma pessoa ou sistema recobrar facilmente ou se adaptar às crises e às mudanças que ocorrem, né? Então, dentro dessa nossa realidade mundial, né, traz que acaba fazendo do planeta uma imensa aldeia global, ao mesmo tempo em que conecta todos nós, né, com essa facilidade incrível por vias da internet, acaba trazendo assim evidência das dimensões finitas dos nossos recursos. O nosso planeta ele está num limiar muito delicado, que acaba assim, nós estamos no nível máximo de produção do nosso planeta. Então acaba demonstrando que os nossos recursos são finitos, tá? Acaba apontando essas características e acaba justamente pontuando, por exemplo, o que a gente está passando agora com o novo coronavírus, que circula livremente, né, por esse mundo globalizado, sem preconceito quanto a raça, idade, sexo, cor, situação econômica, social e afim, e é amplamente adaptado a todo tipo de clima ou ecossistema, e nada consegue segurar. Então, segundo a teoria Gaia, se acabaria permitindo supor que o SARS e o Covid, né, é um dos elementos que surgiram para favorecer a regulagem de um sistema que estava em desequilíbrio. Tá? Para isso, a população humana estaria sendo reduzida, diminuindo a pressão por recursos naturais. Então, seria uma ação natural do planeta, né? E acabava assim, iniciada por um morcego e espalhada nos seres humanos, né? A partir dos mais ricos, ou seja, aquela pequena porcentagem da população que viaja de avião, que fazem cruzeiros, passam férias fora, que foi o que aconteceu com o início da transmissão do coronavírus, né? A gente sabe que ele não escolhe classe social, mas as infestações começaram a se alastrar pelos países justamente nas classes mais altas devido a essas viagens de um lado para outro no planeta, né? E que acabou colapsando todo um sistema de saúde em geral, tá? Então, nesse sentido, assim, o sentido de priorizar a raça humana, acaba sendo necessário também aumentar a nossa resiliência, né? Então acabamos assim ficando um pouco mais ciente de onde a técnica se choca com as leis naturais, tá? A natureza acaba prevalecendo e domina. Então devemos desse ponto reconhecer um pouquinho e aceitar os limites que o planeta impõe, né? Fazendo o máximo possível em favor da nossa Terra. Tá? Então, ela se aponta nesses intuitos, né, que o planeta é vivo e que ele tenta se autorreciclar. E esses apontamentos, essas doenças, infecções e afins são uma reação do planeta ao vírus maior que seria o ser humano, né? Então ela está acabando sendo bem aceita por vários cientistas justamente por essas pontuações que são colocadas, né, do planeta ser
um ser vivo como um todo, tá? A gente discute um pouco mais esse assunto na aula ao vivo, né? Que acaba sendo muito interessante, principalmente nesses dias, né, nessa nossa vivência atual, e que foi formulada lá atrás e atualmente está sendo um pouco mais aceita dentro das teorias, né, como uma hipótese verdadeira. Tranquilo, pessoal? Fiquem bem, então, se cuidem, um beijo e até a próxima aula.